está resolvendo aqui uma super lista de questões, ó, questões bom, do nível bom, tá bom? Que mais provável de estar na prova da prova do dia 10, né? A prova do Enem agora de novembro, dia 10. Essa questão é uma questão interessante, não vou mentir para você, essa questão caiu na prova do SpaceX. Atenção, você que vai seguir carreira militar, né? Essa questão que é da SpaceX, se eu não me engano, em 2017, essa questão, está aqui no meu material. E quem gosta dela também, você que vai prestar aqui, você que mora, né? Que mora na zona norte do estado do Ceará, que vai prestar o vestibular da UVA, né? Atenção você que essa questão, ela é interessante, ela é para você. A UVA também gosta de cobrar esse estilo de questão. Envolvendo logaritmo, um gráfico. Observe que ele deu aqui um gráfico, né, no plano cartesiano, ele deu o gráfico, né? Diz que o logaritmo, né, o y, né, desse gráfico, né, ele é dado por log de x na base 4, né? E está lhe pedindo para você calcular a área do retângulo, né, ABCD. Então ele quer saber a área dessa coisinha aqui, ó, desse retângulo. Ah, professor, bacana, professor, já gostei da questão. E aí, professor, por onde eu começo, por onde é que eu vou? Para começar, essa questãozinha ela envolve algumas propriedades interessantes de logaritmo, que eu vou aqui lembrar para você bem rapidinho, em um minutinho, eu vou lembrar para você que não lembra de logaritmo, questãozinha boa, né, de estar na prova do Enem. Você que não lembra de logaritmo, vou fazer o meu famoso LA, meu curso presencial, eu chamo de lembrete amigo, né? Turma, se você lembrar que o logaritmo de A, tá bom? Ó, na base A, é elevado a um certo expoente, né? Ó, se você observar, quando os dois são iguais, ó, A vai ser igual, né? O valorzinho de cima, o K. Ó. Professor, eu não entendi, me dê um exemplo. Você tem que ir logo de 5, na base 5, ó, é elevado a 3, como os dois são iguais, isso aqui daria 3. Professor, qual seria a outra propriedade que eu vou precisar nessa questão? Essa propriedade, pessoal, nem todo o material traz, mas é bem interessante, e é muito cobrada. Log de A na base B elevado a um certo expoente, esse expoente da base, ele dá um pulo mortal, né, ó, e vai para cá, para trás do logaritmo. Ó, o inverso desse expoente. Ó. 1 sobre K é igual ao log de A na base B. Legal, professor. E uma terceira propriedade interessante, né? Vou colocar aqui do lado também, ó. Eu vou colocar aqui do lado, turma, ó. Eu vou colocar aqui do lado. Não esquece também que log de A, né, na base A é igual a 1. Ok, professor. E agora também? E log de A elevado a um expoente, ó. A base também elevado a um certo expoente, sei lá, vou chamar aqui de uma letra qualquer, P, pronto. Observe que essa propriedade, se aqui for A também, vou colocar aqui a mesma base, os dois foi igual, quando os dois, né? Tanto o logaritmo humano quanto a base foi igual, né? Os dois elevaram a um certo expoente, ó. Se você fizer aplicar aqui as regrinhas das propriedades, vai dar justamente K sobre P. Professor, não entendi, me dá um exemplo? Pois não, aqui na frente, turma, ó. Se eu colocar aqui log, né, de 5, na base 5, ó. Essa aqui é 2 elevado a 7, por exemplo, ó. Não parece essa situação, ó? Log, os dois são iguais, ó, tá bom? E tanto o logaritmo quanto a base, ó, tem expoente, ó. Isso vai dar igual a 2 sobre 7. Espero que... Pessoal, entendi mais ou menos. Agora eu estou curioso para ver a resolução dessa questão. Vamos lá? Para começar, física, matemática, você começa pela pergunta, né? Ele não quer a área, né, dessa coisa? Não é um retângulo? Então a área... Já comecei a resolver a questão, ó. Então a área de qualquer retângulo, não tem erro, não. É base vezes a altura, né? Ó. Se você observar na nossa questãozinha, ó, nós temos já a base aqui já, ó. Ah, é mesmo, professor, ó. Legal, ó. A base é o que é de 2 ao 8, ó. Você concorda comigo que é 6 a base, ó? A base é 6 vezes a altura. Vixe, professor, eu não tenho essa alturazinha aqui, ó. Mas você vai concordar comigo que essa base é essa diferença, ó, daqui para cá.
onde aqui você, nesse ponto aqui você tem o x, né? O x do A, o y do A. Então aqui é o valor do y desse ponto aqui, ó. E bem aqui é o valor, né? Do y desse outro ponto aqui, ó, do ponto C, ó. Verdade, ó. Então você concorda comigo? Se eu por acaso aqui for 10, né? E aqui for 12, né? Ó, 10 para 12, né? Seria a altura 2. Ah, bacana. Entendi, professor. Então o lance, né? Ó, o calcanhar de Aquiles, digamos assim, né? Seria esse intervalo, ó. Essa altura desse retângulo, né? E a diferença desses dois y. O y no ponto A e o y no ponto C, ó. Nós temos o x dele, né? Ó, essas coordenadas. E o valor do y, adivinha? Você emociona e chora agora, né? Ó. Tá aqui a regrinha. É o log de x na base 4. Então você vai ter aqui, ó, y no ponto A, ó. No ponto A, o x não é 2? Ah, verdade, ó. Quando o x for igual a 2, ó, né? Ó, o log de y no ponto A, ó, quando o x for 2, log de 2, ó, que é log de x na base 4. Ó. Então você vai aplicar aqui seus conhecimentos de matemática, ó, log de 2. 4 você vai concordar comigo que é 2 ao quadrado. Ó. Legal, professor. Ó. Show, professor. Gostei, ó. Olha aí que bacana. Eu falei para você que quando essa base tem um expoente, ó. Lembra da historinha aqui, ó? Quando a base tem um expoente, ó. A base o expoente da base dá um pulo mortal, uma propriedade do logaritmo. Dá um pulo mortal e vai o inverso dele para frente, ó. Então aqui no expoente 2, vem para cá o inverso do 2, ó. 1 sobre 2 vezes o log de 2 na base 2. Legal, professor. Show de bola, ó. Então YA vai ser o meio, né, ó, de log de 2 na base 2. Ei, mas log de 2 na base 2, você concorda que quando os dois for igual, isso aqui não dá 1, ó? Na outra propriedade? Ah, é, ó. Então é o meio vezes 1, então é o meio mesmo, né, ó. E o meio é a mesma coisa que 0,5, ó. Então já tem o valor do YA, ó. Do YA, bem aqui no YA vai dar 0,5, ó. É o valor do YA. Agora eu vou descobrir que tem um YB bem rapidinho aqui, ó, para não ganhar tanto do seu tempo, ó. Y no ponto B. O Y no ponto C, na verdade, né, ó, no ponto C, é quando o x é 8, ó. Então, Y no ponto, nesse ponto aqui, ó, chama aqui de ponto C, tá bom? Y no ponto C, aqui, ó, que o x era 8, tá bom? Ah, e quando o x for 8, né, ó, log de x, que é 8, ó, na base 2. Na base 4, na verdade, na base 4. Então, o y no ponto C. Turma, você concorda que log de 8, ó, não é 2 à terceira, 8, ó, na base 4, que é 2 ao quadrado, ó? Bacana, professor. Já entende o que você vai fazer aí já, ó. Você acabou de falar, ó. Log de A, quando os dois for igual, o logaritmo, né, e o logaritmando for igual, e tem os dois tendo expoente, ó, o que vai acontecer, ó? K sobre P. Aí ó, dei até um exemplo parecido, ó. Um dos dois for igual, o expoente sobre o outro vai ficar assim, ó. Um é igual, é um expoente sobre o outro. É um expoente 3 sobre 2, ó. Sem perder tempo, né, ó. Então já sei quem é o Y, né, na base C. Y na base C, 3 sobre 2 é 1,5. Então já encontramos, ó. Aqui o Y na base C é 1,5. Lembra que eu falei para você, ó, né, que a base dessa coisa, né, ó, é a diferença dos dois y, né, ó, daqui para cá, ó, de 0,5 até 1,5. De novo, ó, de 0,5 até 1,5 é 1, né, ó. Então a altura dessa coisa, ó, vale 1. Base de 2 a 6, ó, que é 6, né, vezes a altura, que é 1. Legal, professor. E 6 vezes 1 geralmente dá 6, né, ó. Então a área dessa coisa daria 6, a opção correta. Item B, questão boa, do nível bom, né? Deu até para você relembrar aí algumas propriedades e dica de passagem, né? As propriedades mais interessantes e as que mais aparecem nos vestibulares, né? E na prova do Enem, tá bom?